Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo de número 129, intitulado Sem Remorsos. Bom, então depois do capítulo anterior, em que, assim sem mais nem menos, o narrador nos coloca 2 anos depois, nós ficamos sabendo, assim também de supetão, que agora o narrador, o Brás, é deputado, e ficamos sabendo também que o Lobo Neves voltou. E, ora essa, voltou, então a Virgília está de volta. E nós não estávamos acompanhando a história de amor dos dois, e o narrador simplesmente pula esse fato e nos coloca numa cena em que isso tudo já aconteceu. Então vejamos se ele deixou muita coisa importante para trás. Sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía nesse livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário. Isso está no canto 22 da Ilíada. Talvez a gente leia. Não, acho que não é necessário. Eu só vou contar para você, né? Mas vamos lá, não vamos perder o fio da meada, no final do capítulo eu conto. Então eu iria decompor o remorso aos mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia a roda de Troia com o cadáver do adversário e Lady Macbeth passeia a volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos, tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que a ser alguma coisa antes Aquiles, antes passear ovante, nesse sentido triunfante, vitorioso, antes passear ovante o cadáver do que amante. Ouve-se no fim as súplicas de Príamo e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvi as súplicas de Príamo, mas o discurso de Lobo Neves, e não tinha remorsos. Então vamos por partes aqui, que aqui é só referência, né? Primeiro de tudo, você tem que saber do seguinte, né? Vamos ver quanto que eu vou simplificar, vou fazer um recorte aqui na história, né? O importante para nós, aqui na nossa discussão, é saber que Heitor era o inimigo mais ferrenho de Aquiles. Não só porque Heitor era o maior guerreiro de Troia, né? Claro, nós estamos falando da guerra de Troia, os troianos, o maior guerreiro de Troia sendo Heitor, e os gregos, vamos colocar assim, que são essas diversas pequenas nações, são os gregos sim, né? Mas eu só coloquei as aspas porque é errado, né? Os gregos não eram um povo só, eram um monte de reinozinhos, né? Então os gregos com o seu maior herói e rei, que era Aquiles. Aquiles era um dos pequenos reis que fizeram ali uma aliança para atacar Troia. Então tem isso. Mas tem uma outra coisa que Heitor matou o melhor amigo de Aquiles, Patroclo. E Aquiles, quando foi para a guerra, quando fez o duelo com Heitor, derrotou o Heitor, e não satisfeito em derrotar o Heitor, como um bom soldado, né, na guerra de Troia, um bom soldado daquela época, você derrota o seu inimigo, você tira a armadura do seu inimigo, principalmente na Ilíada, que era às vezes de prata, de ouro, como um sinal de dar mais glória para você, e pronto, né? Aquiles não ficou satisfeito com isso, amarrou o Heitor, já morto, em seu cavalo, e começou a dar voltas em redor de Troia com o corpo, né? Para que o corpo fosse todo esfolado. Então tenha em mente isso. Lady Macbeth, simplificando enormemente também a história, ela fez um complô com o seu marido para que, derrubando o soberano, os dois ascendessem, né? Macbeth queria ser rei.
Só que em determinado momento, a Lady Macbeth, talvez isso daqui seja interessante eu ler para você. Eu acho que eu não estou com o meu Macbeth aqui. Só para você ver a cena, porque a gente precisa entender o que tem a ver Aquiles com a Lady Macbeth. Isso está no ato 5 de Macbeth. Vamos ver se eu acho rapidamente. Ato 5, na cena 1 do ato 5. Claro que eu não vou contextualizar inteiro. Só vou ler a parte que nos interessa, se eu conseguir encontrar, né? Cena 2. Ato 5, cena 1. Acontece várias coisas. E aí tem a dama de companhia da Lady Macbeth e um médico conversando. Entra a Lady Macbeth com uma vela acesa na mão. E aí a dama de companhia. Veja o senhor, aí vem ela. É bem assim que ela aparece, desse jeito. E, por minha alma, ela está dormindo profundamente. Observe-a, sem que ela o perceba. O médico. Como conseguiu ela essa luz? Dama de companhia. Ora, estava ao lado dela. Sempre há alguma luz ao seu lado, ininterruptamente. São ordens da minha senhora. Isso depois de eles já terem cometido a traição e o crime. Né? Aí o médico. Como a senhora pode ver, ela está de olhos abertos. A dama de companhia. Sim, mas eles estão fechados para o sentido da visão. Médico. O que é isso que ela faz agora? Veja como esfrega as mãos. Dama de companhia. Este é um movimento rotineiro com ela, quando parece estar lavando as mãos. Já a vi insistir nessa gesticulação por 1/4 de hora. E aí a Lady Macbeth. Mesmo assim, ainda há aqui uma mancha. Médico. Escute, ela está falando alguma coisa. Vou anotar o que ela diz, para depois confirmar a lembrança de suas palavras com mais certeza. Lady Macbeth. Sai, mancha maldita! Sai, estou dizendo! 1, 2, ora! Mas então é este o momento de se fazer a coisa. O inferno é tão escuro, que vergonha! Senhor meu marido, que vergonha! Um soldado e com medo! Haveríamos de ter medo do quê? Quem é que vai saber quando ninguém tem poder para obrigar-nos a contar como nós chegamos ao poder? E ainda assim, quem poderia adivinhar que o velho tinha tanto sangue dentro das veias? Médico. A senhora ouviu isso? Falando com a dama de companhia, né? Lady Macbeth. O barão de Fife era casado. Onde estará agora a esposa dele? Mas será que essas mãos não estarão jamais limpas? Basta, meu senhor. Vamos parar já com isso. Pões tudo a perder com esses teus sobressaltos. Médico. Meu Deus, meu Deus. Está-se ouvindo o que não é para nossos ouvidos. Dama de companhia. Ela falou o que não devia, disso tenho certeza. Só Deus sabe o que ela ainda não contou. E aí, a Lady Macbeth vai continuar se entregando, é claro, né? Mas com esse remorso profundo, né? Perceba o discurso, aqui abrindo um pouco parênteses, né? O discurso da Lady Macbeth parecendo um Raskolnikov do Crime e Castigo. Dizendo, não, mas ninguém vai saber, quem que vai poder nos culpar, tentando se convencer que não há problema nenhum, né? E é um grande problema. É a mesma coisa com medo, né? Se você tá na tua casa, tá escuro, você ouviu um barulho, e você começa a argumentar demais que não há motivo algum para ter medo, não há motivo nenhum para ter medo, você tá louco, não sei o que, é porque o medo já tá muito enraizado em você, né? Você já perdeu pro medo ali. A mesma coisa a Lady Macbeth. E perceba como ela sempre esfregando as mãos, como a gente vê em algumas cenas de filmes, né? Esfregando as mãos e aquelas manchas de sangue não saem. Ora, quando o Braz diz que um dia ele gostaria de ter digamos assim, o recurso, né, químico e o recurso, sei lá, do conhecimento para poder destrinchar o remorso, ele está pensando como que pode Aquiles mata Heitor
e todo orgulhoso sai passeando com o Heitor em volta de Troia, né, esfolando o corpo dele, quer dizer, deixando que o corpo dele batesse em pedra, terra, etc. A propósito, isso não é tão ruim assim na Ilíada, porque tem um deus que protege o corpo de Heitor, mas isso não é importante. Mas como que pode um Aquiles sentir tanto orgulho na sua crueldade e a Lady Macbeth não consegue? Né? E é claro, isso ele está transportando para a vida dele mesmo, né? Ele fala assim, como é que pode? Eu peguei a mulher do cara, né? E sabia disso, e por um bom tempo fiz isso. Não só isso, não fui cuidadoso o suficiente, coloquei o nome do cara na boca de todo mundo. Como que pode eu não estar sentindo remorso algum? Eu só quero ser ministro, só isso. Né? Então, um dia, quem sabe nós possamos entender isso. Uma outra coisa interessante, ele faz mais referência ainda, né? Ele fala assim, bom, eu não quero ser nem a Lady Macbeth, nem o Aquiles, mas se é para ser um, que seja o Aquiles, né? Antes passear ovante, vitorioso, o cadáver, do que ficar passeando a sua mancha, esfregando a sua mão, sentindo remorso, né? E que ser alguma coisa antes Aquiles, antes passear, né? Ouve-se no fim as súplicas de Príamo, e aí tem uma cena muito bonita na Ilíada, que Príamo, o pai de Heitor, né? Lembre-se, parentes, né? Uma desonra muito grande você, depois de morrer, principalmente nesse tempo, mas até hoje, o teu corpo ser deixado para comida para os animais selvagens. Lembre-se que na Guerra de Canudos, uma das coisas que os jagunços gostavam de fazer era exatamente isso. Você pegava um soldado ali, decepava, cortava um pedaço do soldado e deixava lá para os urubus. A propósito, os soldados também faziam isso, né? Então, é uma desonra muito grande, né? E o Aquiles, além de ter passeado com o cadáver do Heitor, ele falou, não vou devolver o cadáver do Heitor. Eu ainda não, a minha ira não se apagou ainda, não se apagou. Né? Eu ainda estou com muita raiva, só que o Heitor tá morto já, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso deixar ele como pasto para os cães. Né? E aí o que acontece? O próprio rei, o rei Príamo, se disfarça durante a noite, entra no acampamento dos gregos. Imagine o risco que o cara estava correndo, eles ainda estavam em guerra. Troia, só Aquiles que tinha derrotado Heitor. Troia ainda não havia caído. Ainda tinha essa guerra enorme. E ele chega para Aquiles, implora a Aquiles e beija as mãos do Aquiles. Aí ele fala assim, alguma coisa assim, que não existe humilhação maior do que um pai beijar as mãos do assassino do seu filho. Isso ele faz. E aí a ira de Aquiles arrefece e ele deixa que Príamo leve o corpo de Heitor. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, olha, antes ser Aquiles, pelo menos você fica com uma ótima reputação militar. Aquiles, o maior guerreiro da guerra de Troia, seguramente. Chega lá um velho, beija a tua mão, né? E é um grande consolo. A propósito, muitas pessoas pensam que a Ilíada é sobre a guerra de Troia. Sim, se passa toda na guerra de Troia, mas, por exemplo, na Ilíada você não tem um cavalo de Troia, que todo mundo conhece, muito famoso, não tem. A Ilíada, a princípio, é sobre a ira de Aquiles. A epopeia começa com Aquiles com uma ira enorme e termina quando essa ira arrefece.